Olá pessoal, meu nome é José Aldo, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Computação pela Universidade Estadual da Paraíba e a pedido eu fiz esse vídeo que eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência de intercâmbio nos Estados Unidos, que foi a experiência que eu tive de estudar nos Estados Unidos pelo programa Ciência Sem Fronteiras. Pois bem, durante o intercâmbio eu morei na cidade de Oswego, que é uma pequena cidade que fica ao norte dos Estados Unidos, ao norte do estado de Nova York, Upstate New York, como eles chamam, às margens do lago Ontário, que é um grande lago que faz divisa com o Canadá, e ali eu passei 11 meses estudando 2 semestres acadêmicos, curso de inglês rápido, e também, ao final do programa, eu tive a oportunidade também de fazer um estágio na Califórnia, em San Diego, por 2 meses e meio, no laboratório de bioinformática, que logo mais falarei sobre isso. Pois bem, gostaria de falar um pouco sobre o programa. O programa é um programa do governo, em parceria com algumas instituições como CAPES, CNPq, que financiam estudantes para desenvolver o país de forma científica e tecnológica. E o processo seletivo é um pouco rigoroso e burocrático, acredito, seguindo certas etapas e alguns requisitos. Entre eles, o seu curso deve estar dentro das áreas de atuação do programa, como engenharias, ciências biológicas, da terra e computação e tecnologias da informação, no qual eu me enquadro. Pois bem, sobre a experiência. É uma experiência rica e o primeiro desafio que você encontra, certamente, é o desafio da língua, o desafio do idioma. E esse contato, esse desafio, ele começa a partir do momento que você entra no aeroporto internacional e você tem que ter contato com a língua. E aí isso se aprofunda cada vez mais à medida que você vai chegando no país e tem contato com outras pessoas. De início, é claro, a primeira semana a comunicação é péssima e você tem que conseguir tudo apontando para os objetos, dizendo eu quero isso, eu quero aquilo. Mas à medida que você se desenvolve, se adapta às pessoas, aquela experiência imersiva, você, em contato direto com as pessoas e com a língua, você começa a se adaptar mais facilmente e a língua começa a fluir melhor. É claro, tem os micos, né? Você acaba pagando micos com isso. E na minha experiência, eu lembro pelo menos do mico em que eu paguei, em que eu fiquei doente e que a enfermeira perguntou se eu tinha tido tosse. E eu respondi que não, porque eu não posso tomar café. Que foi uma experiência estranha e que acontece às vezes. Além do idioma, é claro, você tem também o choque de culturas. Você convive ali com diversas pessoas de vários países e na universidade que eu estava, a Universidade do Estado de Nova York, é um campus enorme com cerca de 8 mil alunos e de pessoas de mais de 20 nacionalidades diferentes, como China, Rússia, França, Austrália, Coreia do Sul, alguns países da África. Então aquela experiência rica, cheia de diversidade cultural. Você tem o choque da cultura, inclusive também com o pessoal dos Estados Unidos, né, os americanos, que a gente tem aquela questão de que seu ambiente, cada um tem seu ambiente e tal, são um pouco mais introspectivos. Essa é pelo menos a experiência que você tem, chega lá. Mas é claro, à medida que você vai estando lá, você vai se adaptando, você vai se adequando e você se adapta. Pois bem, sobre o clima, o país, o lugar que eu fui era bem ao norte dos Estados Unidos, o norte do estado de Nova York, e as estações são bem definidas com um inverno super rigoroso. A universidade que eu estudei, né, foi eleita como a segunda universidade que mais neva em todos os Estados Unidos, e isso torna a experiência um pouco mais gelada. No inverno, eu lembro que o sol ele se põe às 4h30 da tarde e no verão ele se põe às aproximadamente 10 horas da noite, o que deixava a cabeça da gente um pouco confusa em relação a isso. Mas a gente não deixava de admirar essa experiência diferente. No inverno, que eu falei que era super rigoroso, são mais ou menos uns 5 meses de neve. Então é muita neve para todo lado. Você passa vários dias sem ver a luz do sol. Então prepare-se para isso. Também na universidade que eu estava, a cidade tinha o chamado Lake Effect, que era justamente pelo Lago Ontário, um lago gigantesco, com ventos tão fortes que você mal conseguia andar na pista sem ser levado para fora dela por causa do vento forte e de gelado. E às vezes a tempestade de neve era tão intensa que eles tinham que cancelar as aulas por
causa dessa tempestade de neve que havia há alguns dias durante o período letivo. Pois bem, a comida. Sobre a comida, eu posso dizer que também foi uma experiência assim, diferente, até porque eu estava habituado com uma dieta bem brasileira. E quando eu cheguei lá, eu vi que temos muita massa, tem fast food, tem pizza no almoço, pizza no jantar, muito hambúrguer no almoço, hambúrguer no jantar, batata frita, refrigerante, sorvete, muita torta. O que parece ser o país das maravilhas, né? Na verdade, o mundo dos sonhos, né? Mas experimenta comer isso por menos 1 mês, 2 meses, 3 meses, que aí você vê que a experiência não é tão divertida assim, não é tão maravilhoso como se pensava. Mas dá para aproveitar e fazendo a dieta balanceada, você consegue aproveitar tudo isso sem ficar fora do peso. Enfim, a experiência acadêmica, né? Como eu fui estudar nos Estados Unidos, né? Então eu tive um curso de inglês de 6 semanas, que foi só uma experiência já para entrar na sala de aula junto com americanos e outros alunos. Então, eu morava dentro do campus, naquelas residências, naqueles dormitórios. Então, a universidade dispunha de tudo. Tinha refeitório, tinha academias e os dormitórios que você tem que dividir com outros alunos, bibliotecas, laboratórios. A infraestrutura é excelente e a educação no país realmente é excelente. Eu gostaria de deixar que também ela é muito cara e que os alunos pagam muito caro por isso. Então, nas salas de aula você acaba lidando com situações diferentes, você acaba tendo muito trabalho. A gente passa pouco tempo dentro da sala de aula, mas a maior parte do tempo você passa fora da sala de aula. Além de que eles também passam muito o que eles chamam de homework, que são tarefas que você faz fora da sala de aula, e é um período bastante estressante, que é o período acadêmico, que é aquele momento que você assiste a aula com os professores, eles passam muita coisa para você, muitos projetos. Além, é claro, do desafio da língua, que também a gente sabe que ela é repleta de conceitos técnicos do próprio curso que eu faço, no caso computação, né, ciência da computação. Então tem muito termo técnico dentro das disciplinas que eu estudei durante o período acadêmico. Além do sotaque dos professores, que por vezes parece um pouco difícil, porque além dos professores americanos, eu também tive uma professora austríaca que ensinava alemão, tinha um professor inglês com um sotaque muito forte, britânico, que às vezes era difícil a gente entender, e também uma professora francesa. Então esse sotaque também acaba sendo difícil, não só para nós brasileiros, para mim brasileira, como também para alguns alunos americanos também, que sim, tem com certa dificuldade em entender todos aqueles conceitos dentro, é claro, de um sotaque forte. Sobre as disciplinas que eu estudei nos Estados Unidos, eu fiz 2 semestres acadêmicos, né? Então teve disciplinas de inteligência artificial que eu fiz durante 1 ano. Também teve a disciplina de design de jogos, e empreendedorismo em software, data analytics, e a disciplina de alemão que eu fiz durante 1 ano, que foi bastante proveitosa, além de outras disciplinas. Então essas disciplinas são disciplinas bem técnicas dentro da ciência da computação e também de ciências cognitivas, que eles tinham um departamento para isso. E foi uma experiência assim, bastante desafiadora. Aprendendo com os outros brasileiros. Isso também é importante salientar. Você não só tem contato com outras culturas de outros países, mas também com outros brasileiros, que eu também tive contato e aprendi bastante. Você acaba aprendendo bastante sobre o Brasil, sobre a diversidade cultural que nós temos no Brasil e sobre expressões da língua que muitos brasileiros usam em diferentes regiões do país, que a gente acaba conhecendo em contato com eles lá fora do país. Isso foi bastante enriquecedor para mim. É claro, também tem a questão de que muitos dizem os alunos vão para os Estados Unidos só passear, acabam vendo muitas fotos de passeios e tal. Então, sobre passear muito, eu gostaria de dizer que às vezes a gente acaba passando uma ideia errada de que a gente acaba passeando muito fora. Mas na verdade essa experiência é uma experiência de estudo e dá para passear sim, mas durante o semestre acadêmico você não tem tempo para nada. É uma experiência bastante estressante, você não tem tempo para nada. Você é consumido por estresse, prazos apertados para entrega de projetos, trabalhos, provas. Não é raro você ter que dormir de madrugada para tentar entregar aquele trabalho, aquele projeto dentro do limite de tempo estipulado pelo professor. Então tem todo esse período bastante estressante dentro do período acadêmico. E claro, durante o que eles chamam de breaks, que são feriados em outros intervalos, você acaba passeando e tentando relaxar um pouco, tentar sair um pouco dessa rotina bastante estressante. Durante os passeios, é claro, eu tive a oportunidade de conhecer Cataratas do Niágara,
Cataratas do Niágara, Thousand Islands, New York City, Philadelphia, Washington, Albany, que é a capital do estado de Nova York, e não Nova York é a cidade, San Diego, São Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Nevada, entre outros. Então foi uma experiência bastante rica. Tive passeios, é claro, mas também foi uma experiência de bastante educação. Ok, finalizando a experiência, a gente teve um estágio. Bem, sobre o estágio, eu acabei fazendo um estágio em San Diego, que fica na Califórnia, então eu me mudei da cidade de Oswego e fui da Universidade do Estado de Nova York e acabei indo para San Diego State University, que é a Universidade do Estado de San Diego, que é a Universidade Estadual de San Diego. E passei aproximadamente ali 2 meses e meio. Foi uma experiência também rica, eu tive contato com programação dentro de um laboratório de bioinformática e foi uma experiência rica. E depois disso, então, eu voltei para o Brasil, depois de quase 1 ano e 2 meses, com essa experiência de estudos no exterior. O que eu posso dizer sobre a experiência de intercâmbio como um todo? Bem, eu posso dizer que Deus me presenteou com algo que foi muito além das minhas expectativas. Uma experiência que eu acredito que vou levar para a vida toda. Não só as pessoas que conheci, mas também os lugares que eu visitei e o aprendizado que eu tive, que é uma bagagem que me enriqueceu bastante e que me ajuda a ser diferente e fazer diferença no meu país de origem. Então é só isso, espero que vocês tenham gostado e a pedido desse vídeo eu gravei aqui para vocês contando sobre a minha experiência.